Ela veio da cidade de Tiradentes e depois de uma temporada na Europa lançou 4 livros. Já foi empregada doméstica e trabalhou durante muitos anos na ala psiquiátrica de um hospital. É jornalista, palestrante e atriz. Sedan. Escondida esse. Escondida esse. Dance. Escondida. Dança escondida. Nos apresente sua literatura. Com muito prazer. Obrigada pela oportunidade. Nasci na periferia de São Paulo? Mérito ou demérito? Que tirem eles as suas próprias conclusões. Quanto a mim, nada deixei de conseguir nem tampouco perdi. A periferia me deu sustentáculo para driblar grandes problemas. Fiquei mais malandra, sei lá. Enquanto as minhas amiguinhas do lado de lá andavam nas ruas do centro com medo deles, dos drogaditos, eu falava a língua deles, eu tinha a gíria deles, a sabedoria de rua que é para poucos. Porque só sendo muito malandra para viajar para a Europa com 500 euros no bolso e voltar com um sonho realizado, ou seja, me tornar uma escritora. A minha essência eu mantive e mantenho. E é assim que eu consegui lançar mais 3 livros e o meu livro primogênito, O Morte às Vassouras. Cláudia, em que momento da sua vida você percebeu que gostava de literatura, que a literatura era importante? A literatura apareceu em comunhão com a leitura na minha vida, porque eu não me sentia muito entrosada na sociedade. Então os livros vieram como um bote salva-vidas. Então quanto mais eu lia, mais interessante eu me tornava, mais vocabulário eu tinha para aspas, combater aquela sociedade que eu sempre achei injusta. E nesse momento que a literatura adentra a minha vida, porque eu começo a escrever a partir de então. E conta um pouco, como foi essa aventura na Europa? Então, esse contexto da literatura e da vontade de escrever, eu vivia falando que eu queria escrever alguma coisa, mas eu precisava de uma experiência inusitada. Eu precisava dar um novo norte para a minha vida, e aí eu vi a possibilidade de ir para a Europa com essa bagagem que eu iria adquirir e que poderia sair alguma coisa dali. Então eu fui mesmo com essa ideia de poder criar. E foi o que aconteceu. Eu vou para a Europa, vou para o velho mundo, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos costumes, e a partir de então poderia embasar ou quem sabe poderia, sei lá, ganhar dinheiro, mas isso vinha um plano secundário. Pensava mais que poderia ter conteúdo para poder escrever alguma coisa. Eu cheguei de mansinho. Oportunamente, eu fui convidada para dar um apoio físico aos móveis, pratas, cafés da manhã e principalmente aos 2 anciãos. Usando uma máscara de timidez, fui aos poucos com meu muito obrigada, por gentileza, por favor, além de palavras eruditas escapadas prévias e propositadamente, ao qual sentia olhos atentos sendo depositados em mim, curiosos e ao mesmo tempo alheios, frios. O batom ainda faz parte do vestuário dela. A onipotência do médico acabou com a visão perdida. Agora estão sozinhos com as suas pratas, imaginando cofres cheios, agarrados a vicissitudes efêmeras, galgando dia após dia num primitivismo lacônico cruel. Eu
faço parte dos móveis deles. Empregada doméstica não tem voz, não tem pensamento, não pensa, não tem nada. Empregada doméstica é um móvel, só que eles não sabiam que seria esse móvel que contaria a dinastia do meu povo que passa por isso todos os dias. E assim, eu publiquei mais 3 livros, que é o Bem-vindo ao Mundo dos Raros, Contos e Crônicas de uma Psiquiatria, Mulher Moderna Tem Cúmplice e Cidade Tiradentes de Menina Mulher. E aí você voltou da Europa e já produziu os 4 livros. Esse já aí foi um já, ó, foi um já longo, viu? Quando eu volto da Europa, na verdade, essa constituição do livro se deu nesse palacete que eu estava trabalhando como empregada doméstica em Lisboa, e eu estava vivendo mesmo um arquétipo das novelas da Globo que eu via. Então eu era empregada doméstica lá vestida a caráter, uma mesa enorme, então eu levava um salzinho para a senhora, depois levava um chauzinho para o senhor, e eu lá como um objeto de enfeite da sala, né? Porque empregada doméstica para eles era mais um objeto de enfeite, então eu fazia parte desse cenário. E aí na terceira semana eu percebi que dali nasceria o meu livro. E aí eu fui resistindo e comecei a escrever o livro dentro, aspas, do meu quartinho senzala que eu tinha lá no palacete. Então a constituição do livro na caneta mesmo se deu lá, e a partir de então, quando eu volto para o Brasil, já com todo esse material, que eu tive o apoio do alemão, que é o Thomas Bellenhaus, eu já falei dele diversas vezes nas minhas entrevistas, que foi quem me descobriu e que viu a possibilidade junto comigo dessa história de fato dar um livro. Então, quando eu volto para o Brasil, eu refino todo aquele linguajar de desespero que eu tinha lá, e a gente escreve o livro. Quando eu falo a gente, é porque eu tive um apoio intelectual dele, e também moral, assim, de motivação, vai, você é boa, vai, tudo que eu não tinha, ele embutiu em mim, ou melhor, que eu tinha que ele não sabia, né? E aí nasce o Morte às Vassouras. E depois, na sequência, como eu trabalhei na psiquiatria, como técnica de enfermagem, coisas tão assim surpreendentes que eu passei com os pacientes lá, a gente precisa escrever um livro. Aí saiu Contos e Crônicas de uma Psiquiatria, que eu tive o apoio de um experiente psiquiatra que fez o glossário técnico do livro e explicou cada ponto meu, ele explicava por que o paciente teve aquele acesso, por que ele falou tal coisa e tal, então ele explica todos os meus contos. Eu gosto muito desse livro, chama Bem-vindo ao Mundo dos Raros, como eu já falei, e depois Mulher Moderna Tem Cúmplice, que eu falo um pouco da experiência que eu tive com algumas mulheres que sofriam agressões psicológicas e físicas, também junto com um pouco de uma história que eu vivi, e saiu esse meu primeiro romance, que chama Mulher Moderna Tem Cúmplice, isso no intervalo de 2 a 3 anos, né? Depois eu escrevi o Cidade Tiradentes de Menina Mulher, que eu conto a história da cidade Tiradentes, classificando o bairro como uma negra e uma mulher negra que tem muitos filhos e perde um pouco a mão ali e tem todo um problema com dificuldades de droga, de pouco acesso à arte, à educação, e em paralelo com a minha história. O que é a minha literatura? O que é a minha poesia? Quem sou eu? O emaranhado de pessoas, o emaranhado de latidos, o emaranhado de gente, de bicho, que tá tudo dentro de mim, à minha volta, e foi por causa dessas pessoas que vieram e que caminham comigo até hoje, que eu posso dizer que hoje eu sou um elefante na sala de estar deles. Mais do que me engolir, agora eles são obrigados a me ler. Terão que me ler. Ler o quê? Querem que eu fale de novo? Então eu vou falar. Quem é você que cozinha na minha casa e me traz café na cama? Quem é você? Não sabe comer de garfo e faca? Engraçado. Não sei quem é você. Será que é mesmo isso que você diz?
Ah, mas eu te pago bem. Aposto que você não ganhava nem um terço disso naquele seu país alegre. Quem é você? Você é tão peculiar, você é tão exótica. Não tenho nojo de você. É desse seu avental que não tira nunca. E além de tudo, esse perfume barato que fica na casa inteira. Ah, mas também eu já tô começando a me irritar. Fica me olhando, parece um cão sem dono. Sabe até meus pensamentos? Sabe a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, o que eu vou comer, o que eu tô pensando? Ah, mas engraçado. Eu nunca perguntei quem é você. Será que você tem tesão por um dia, apenas por um dia? Come e dorme nessa casa, não tem seus próprios móveis. Ai, mas esse seu avental, não, já falei, esse avental não é de você que eu tenho nojo, não. Mas antes de você sair, me responda uma pergunta. Quem é você? Voltando um pouco ao Bem-vindo ao Mundo dos Raros, você tem uma formação em saúde também, né? Tenho. Técnica em enfermagem. Foi o que me deu embasamento para eu poder pagar a faculdade. Eu já tinha a ideia de fazer jornalismo, mas a faculdade é um absurdo, não tinha as cotas na época e eu tinha que trabalhar e entrei como técnica de enfermagem. Mal sabia eu que ia gostar muito da profissão. Foram 10 anos lá que eu trabalhei na área da enfermagem, conheci muita coisa, vi por trás das cortinas, me tornei muito mais madura, principalmente humana muito, e principalmente na psiquiatria, porque o cérebro humano é uma coisa muito louca. É um mistério. É muito louca. E por vezes via assim, a ação dos psiquiatras, eles mesmos não sabiam muito o que fazer, e a gente fazia reuniões de grupo, terapia ocupacional. Então eu me envolvia muito com os pacientes esquizofrênicos, bipolares, e eu levantei bem uma bandeira na época. Então esse universo da loucura é um elemento que te atrai, é um elemento esteticamente. Esteticamente, eu sou muito livre e a tendência é ficar cada vez mais livre. E depois dessa minha participação na psiquiatria como técnica de enfermagem, eu percebi que o ser humano é bastante complexo e é igualzinho aquele cubo mágico, sabe? Eu fico pensando, comparando assim, a imagem que me vem à cabeça. E são várias vertentes, cada um tem sua verdade, seu olhar sobre a vida. Isso me deu muita estrutura e muita bagagem para escrever. A psiquiatria foi muito importante para meu conceito de literatura também, me ajudou muito. E por que o jornalismo depois? Porque o jornalismo foi uma possibilidade que eu encarava, né? Já não tenho tanto essa visão que eu tinha no começo, que o jornalismo me possibilitaria de adentrar um universo mais voltado ao que eu queria, que era escrever, e que o jornalismo combinava por causa da comunicação, do conhecimento histórico que eu iria absorver na faculdade, que depois eu vi que está nos livros, e a faculdade não fez muita diferenciação no que eu já tinha lido. A faculdade foi mais o canudo e tudo. O diploma. O diploma. O visto, né? O visto. Mas foi importante também, eu amo a comunicação e estava lá no meio e foi importante. Quer tomar alguma coisa? Não aguento mais tomar nada, eu já tomei todas. Misericórdia, não me fala de tomar nada. Não quero mais tomar nada. Não, tá. Mas você tem café? Tem. Vou pôr água pra ferver. Ótimo, pode. Peraí. E Cláudia, pra você, quais são os escritores referências, assim, aqueles que você fala? É um emaranhado. Vai desde do pedestre, vai desde do cidadão que eu encontro na rua, que me fala um oi, que solta uma piada, ou que me fala uma frase mais profunda, até Machado de Assis, Clarice Lispector, Dostoiévski, Hermann Hesse. Eu sou composta de todos eles, de fragmentos de pessoas que eu conheço, da literatura que me absorveu e de todos eles. Então, vai muito além de uma pessoa que publicou um livro, vai muito aquém de tudo isso, e são pessoas que eu conheço no meu dia a dia. Você é uma leitora do mundo, então. Eu enxergo o mundo com outro parâmetro, muito positivo, assim.
E cada pessoa para mim é um universo de uma complexidade. E posso falar, acho que eu sou uma ladra de almas. Eu enxergo as pessoas e tento tirar aquele véu que as pessoas são condicionadas a ter, que é uma bobagem, né? Que é tão mais interessante sermos o que nós somos mesmo, nossa essência, e colocar para fora nossas diabruras e nossas coisas angelicais, e as pessoas ficam condicionadas que a sociedade dita e perde sua graça. Então eu faço a leitura dessas pessoas, e essas pessoas é meu mundo, ou melhor, né? Essas pessoas são o meu mundo, e Machado contribuiu muito. Eu costumo falar que as minhas pernas são machadianas, e Clarice é meu peito, e Dostoiévski, que veio com a sua dramaturgia tão melancólica, que me comporta tão com esse lado extremo que eu tenho, e Hermann Hesse, que me deu uma outra visão de vida, até Marcelo Rubens Paiva e Ferrez também, com seu Capão Pecado. Quando a gente fala de literatura marginal, também não posso deixar de falar do Plínio Marcos, o peso que ele teve na minha vida, e tantos outros aí que me compõem. Legal. E você tem uma fala performática, isso vem do teatro, né? Como que foi esse encontro com o teatro? Aline, eu não sei se veio do teatro, eu acho que veio da alma. Eu estou num treinamento efusivo e dinâmico e constante de colocar minha alma para fora e meus instintos, que eles sempre falam muito mais coisa, muito mais, com mais profundidade. Esse treinamento da fala performática é o treinamento da minha alma que me veste, a minha alma que me compõe. E o teatro vem nessa sequência, o que não é um ator, o que não é uma atriz, acho que é a alma lá interpretando outros personagens, e eu quero ter ainda a oportunidade de adentrar nesse mundo com mais profissionalismo. Eu gosto muito de poder encarar outras vivências, outras mundos. Eu acho que é uma oportunidade muito, muito divina a pessoa estar nessa vida e poder interpretar outros personagens sem ter que vir em outras vidas para fazer isso. Eu acho isso tão grandioso. Eu acredito em outras vidas, e o ator ele consegue fazer tudo isso numa vida só. Isso é uma coisa miraculosa e eu gosto muito. Eu acho que eu já sou totalmente envolta com esse ritual, né, como você falou, mas é a alma que grita sempre. E isso aparece muito nas suas palestras também. Conta um pouquinho de desse seu outro lado profissional. Como que tá essa questão? Então, as palestras que eu venho ministrando na Fundação Casa, no Clínica Psiquiátrica, nas escolas, em vários locais que normalmente as pessoas têm uma carência mais afetiva. Eu venho colocando isso com as experiências que eu tive e que eu tenho constantemente. Eu tenho observado a vida de uma forma mais salutar, e percebi que eu perdi muito tempo pensando nas dificuldades que eu tinha, enquanto eu poderia ter transformado muito antes essas dificuldades em pérolas de ouro e ter compartilhado essas riquezas que eu tenho oportunidade agora. Demorei muito para descobrir que eu sou rara, rica e milionária, e essas palestras eu tento embutir nessas pessoas a descoberta dessa riqueza que a gente tem, e que o pote de ouro não está lá na esquina, não está lá na Europa, não, como eu fui iludida a acreditar, não está em lugar nenhum, está dentro da gente. A gente viaja tanto pensando que poderia ter a vida que está lá na televisão, que é tudo mentira, uma ilha de edição é a televisão, né? E aí a gente fica pensando que aquilo tudo é a minha felicidade, se eu chegasse lá, mas a gente não vai chegar porque a gente já está lá, que o tesão de tudo isso é o caminho, e é no caminho, é nos atalhos que a gente consegue encontrar esses potes de ouro. Para mim é essa oportunidade de estar falando com você, e essa convivência que a gente teve a oportunidade de trocar essas figurinhas, nós tivemos a oportunidade de trocar. Foi miraculoso para mim, foi uma experiência grandiosa. É isso que eu falo, dessa riqueza que antes eu não percebia, sempre ansiando que estava lá num lugar que eu poderia nem chegar. Hoje, quando eu faço esse propósito, eu sou rara, rica e milionária. O universo faz com que as portas se abram, e aí é muito mais fácil a gente acreditar, ou melhor, é muito mais fácil a gente chegar lá quando a gente acredita piamente. E eu acho que é isso que me fez ir até Oxford, né? E lançar um livro, coisa assim,
eu acredito que eu fui a primeira negra da periferia de São Paulo a lançar um livro no Reino Unido, vestida de empregada doméstica. Eu acho que isso é um cutucão lá. Mostrar, performático no mínimo, né? No mínimo, Aline. E dá um recado, gente, que é todo mundo junto, a gente é um emaranhado de pessoas, eu dependo deles, eles dependem de mim, não precisa fazer o MBA, não precisa estar na faculdade de ponta para perceber que eu dependo, somos todos refugiados. Até quando que a gente vai ficar nessa pecuinha e nosso planeta pedindo socorro e sabendo que todos nós fomos ou seremos refugiados, né? De uma certa forma, e eu não consigo entender porque as grandes potências ficam numa luta tão mesquinha de ajudar o outro, de compartilhar as riquezas. Isso é a minha luta constante. E eu percebo que se nós não acordarmos para essa realidade, que nós precisamos um do outro, a tendência é a gente cair cada vez mais num abismo. Então esse é o meu lado pessimista, que eu não gosto nem de aflorar tanto, mas eu estou percebendo o mundo como se a gente estivesse todos envolvidos num caos, onde não tivesse lei, ou como se não tivesse lei, um juiz que colocasse disciplina nisso tudo. Se a gente está no mundo invisível, com quem a gente pode contar? Com o invisível, porque eu não consigo ver saída. Enquanto o ser humano não entender a importância da generosidade, do amor, de compartilhar riqueza, vai ser complicado. Mas como eu acredito na evolução mesmo, numa escola da vida, eu acho que a gente está num processo de metamorfose e a gente vai conseguir crescer e chegar lá, como o Gandhi, como o Nelson Mandela, como tantos outros que passaram por aqui e deixaram esse recado. Não quero colocar a pretensão que eu sou um deles ou que eu me pareço com um deles, mas uma sementinha eu quero deixar, e aí eu estou tentando acordar as pessoas nessas palestras a perceberem que nós somos tão ricos, e eu demorei para entender isso, como eu te falei. Então eu afirmo categoricamente, eu sou uma mulher milionária, como você também é. Raras, ricas e milionárias. Raras, ricas e milionárias. E Cláudia, você, na sua literatura, a gente percebe muitos elementos de questionamento social mesmo, né? Só pelo fato de falar de Cidade de Tiradentes já é um posicionamento político, né? Enquanto mulher, assim, como que você vê a mulher na sociedade hoje? Então, é uma situação complexa, porque eu tentei de todas as formas não rotular a minha literatura, as minhas experiências na vida. Eu sempre optei por estar livre de rótulos, e acho que foi um puta... Eu sempre optei em estar livre de rótulos, e foi muito complicado caminhar sozinha com a minha liberdade de mulher, de não querer rótulos de literatura XY, literatura da periferia, literatura da mulher, literatura... Porque para mim a alma tá num conceito tão maior, e se eu já sofri preconceito, essa pergunta que vem, tenho certeza, sim, eu já sofri muitas situações no qual eu notava que as pessoas estavam sendo preconceituosas comigo, que eu sou negra, eu sou índia, eu sou uma mistura aí. E às vezes eu fico até pensando, na verdade, o que é a minha cara, e eu fico confusa comigo mesmo, eu sou uma confusão. O feminismo é uma coisa muito curiosa, porque eu me engendrei durante muito tempo da minha vida com o feminismo, com os ideais feministas, e lutei sempre com muito afinco ao posicionamento dos direitos das mulheres negras, em princípio. E depois eu fui notando que a luta ela é muito, muito, muito cansativa, e às vezes leva a embates que não vão dar em lugar nenhum. E aí agora a minha fórmula é amar, é acolher. Eu olho um racista com uma piedade, olho um machista, porque o machismo é uma linha tênue entre o macho e o machista. O machista é aquele ser que toda a sociedade tem asco. O macho
é aquele ser educado, que puxa a cadeira, que é galante, que é isso que o mundo sente falta, né? E os homens confundem muito isso. E quando eu adentrei mais na minha adolescência nesse universo de agressão mesmo psicológica e contra os homens e contra uma sociedade que eu não estava inserida, eu percebia que quanto mais eu lutava e quanto mais eu lutava, mais a coisa ficava complicada, porque só gerava mais ódio. E com a guerra, eu não conseguia embutir na cabeça dos racistas, eu não conseguia embutir na cabeça dos machistas a importância que é a aceitação do outro. Eu não estou querendo dizer com isso que eu fico em cima do muro, não. Estou querendo dizer que a fórmula que eu venho percebendo que funciona é o acolhimento. E esse acolhimento não é vou falar um palavreado, uma bunda molice da minha parte. Eu percebo que quanto mais se grita, você é um racista, essa pessoa ela é tão ignóbil que ela não consegue enxergar que ela é um racista e que ela é um ser à margem da sociedade, uma sociedade emaranhada de vários tipos de pessoas. E aí eu percebo que o amor que entra nesse contexto é um amor que vence essas barreiras. E eu venho tendo mais sucesso com isso, de mostrar generosidade, de compartilhar riqueza. Na Europa, que supostamente eu sofreria muitos preconceitos, eu percebi que com a minha autoafirmação de mulher negra, de mulher e de autoestima elevada, essas pessoas não conseguiam me adentrar no meu universo. Ou se conseguissem, elas são infames, tão pequenas, que é uma mosca voando e não me atinge. Então eu percebi que o racismo e o lance do feminismo, esse combate vem primeiro da minha autoafirmação como mulher, como pessoa, como negra. E a partir do momento que eu me entendo e que eu me autoafirmo na vida, essas pessoas têm mais dificuldade de se aproximarem. Detalhe, não que elas não existam, tem muitos boçais por aí. Mas eu entendo que a guerra já está à prova aí na humanidade, né? Não leva a lugar nenhum. Eu acho que o amor é muito mais fácil da gente chegar nesses corações, se esse for o caminho, porque eu não consigo entender outra forma. É isso. E toda essa sua visão de mundo, essa maturidade espiritual, como você trabalhou isso? Como você construiu isso? Eu acho que essa singeleza, né, a palavra bonita, essa singeleza, esse refinamento que não é refinamento, porque eu sou uma pedra bruta ainda que está ali, tentando ser lapidada, ou melhor, autolapidação. Eu venho descobrindo há muito tempo que esse meu ardor todo de guerra e de luta, se vocês repararem, se tiverem curiosidade de acompanhar minha trajetória, alguns vídeos que eu tenho em programas de televisão, eu sempre fui muito guerreira e combativa e isso daí me atrapalhou muito, porque as pessoas, a sociedade, o mundo não precisa mais disso, de combate, de guerra. E a palavra, a força da palavra, eu trabalho com comunicação, tem muita importância. E aí eu percebi que eu não estava ganhando, que ao contrário, eu só estava nadando contra uma corrente, e quem nada contra a corrente só se quem nada contra a corrente só se cansa, e às vezes não chega a lugar nenhum. Estou falando também de você nadar a favor da corrente, não. Eu estou falando da tua visão. Eu acho que quanto mais nós formos independentes das grandes instituições, quanto mais independente e de acordo com o que a nossa alma ditar, mais completa nós nos tornamos. Eu não preciso do outro para me sentir completo. Eu sou um rio abundante, como todos nós somos. E eu percebi isso. Eu sou esperta, né, Aline? Eu nasci na periferia. E aí eu percebi que era um jogo que eu não estava ganhando. E quando eu estou num jogo que eu não estava ganhando, eu tenho que mudar o jogo. Eu mudei o jogo. Mudei e percebi que eu estou ganhando muito mais compartilhando generosidade, o amor. O amor é uma energia tão poderosa, é só o amor que constrói de fato.
Porque o ódio, a raiva, pode parecer momentaneamente que eles têm força, que esses sentimentos têm força e que te leva a algum lugar, só que é uma força ilusória que na próxima esquina você cai derrotado. O amor não. Né? Destrutiva, exatamente. O amor não. O amor, ele perdura. Então, eu percebi que o mais safo é o amor, o mais safo é a generosidade, e que com eles nós conseguimos muito mais coisas. Cláudia, como que é a sua relação com a cidade de Tiradentes? Que é de onde você veio, tem a sua história, como que isso aparece na sua literatura? De uma forma muito grandiosa e muito profunda. É isso aqui, Só aqueles que viveram ou vivem em subhabitações podem entender o significado de tudo isso, do que é a cidade de Tiradentes para mim. Outros poderão imaginar, mas sentir nunca. Era uma casa muito engraçada, tinha teto, tinha água, tinha luz, não tinha ratos. Tinha endereço com CEP, identidade, certidão de nascimento. Minha cidade de Tiradentes. Tinha também uma garagem e cozinha. E como não tinha goteiras, poderíamos colocar quadros nas paredes, tinha um tanque novinho, uma pia limpa, banheiro dentro de casa. Não tinha pernilongos, tinha saúde, autoestima, orgulho e cidadania. Tínhamos uma nova vida. Peraí. Rapidão, tem uma cena mais legal. Peraí, tal, disponível, não tá falando. Como vocês viram na Bíblia, princípio negro, seus pais geram, afirmo completamente todas as palavras contrárias, não existem palavras para comprar intenção. Aqui, isso vai ser muito interessante. Não existem palavras para colocar no papel a intensidade da nossa alegria. Lembro de algumas cenas, como no dia da mudança. Seguimos todos em cima do caminhão, junto com as camas, o fogão, a mesa velha, a televisão, o sofá que servia de cama para o meu irmão e outros badulaques, dos quais não me recordo bem. Eu gritava loucamente em cima do caminhão, dando adeus para as minhas amiguinhas. Hoje, consigo enxergar melhor a cena. Como se tudo aquilo não tivesse acontecido comigo, como um filme do qual não participei. Naquele tempo, meu pai já não se embriagava e pôde dividir conosco toda a nossa alegria. Doces lembranças da minha meninice. Gostaria de sentir de novo todas as mesmas sensações, comparáveis às preliminares de uma romântica noite de amor. Não quero terminar esse capítulo como se essas recordações suprissem as lacunas da minha existência, como se voltasse de novo para cima daquele caminhão velho. Na verdade, esta obsessão para escrever esse livro está sendo mais do que qualquer coisa uma terapia para mim, onde no final de cada página parece que minha alma se desprende, me deixando cada vez mais leve. Estou tentando buscar as melhores palavras para descrever a importância dessa história, mas tudo me parece em vão. Não consigo encontrar as palavras certas para levar vocês para cima do meu caminhão velho. Se pudesse transformar esse capítulo em uma forma humana, o faria. Depois o pegaria pelas mãos e o levaria para tomar um vinho, ou quem sabe uma cerveja. Ou talvez, apenas desse um abraço bem apertado e um beijo apaixonado, bem demorado. E diria, eu te amo, meu querido capítulo, pois só aqui me sinto inocente e cheia de genuínas esperanças. Leve-me, amado, para aquele dia e me faça relembrar aquela sensação sentida. Vamos lá, querido, saia dessas páginas, chega de tantas palavras, tantas lágrimas. Coloque uma roupa de festas, vamos caminhar de mãos dadas. Peço desculpas para vocês, queridos internautas, devem estar achando essas palavras estranhas, pensando que talvez eu tenha bebido algo, que não esteja lúcida, que todos esses devaneios não passem de exagero de retórica, mas não, eu afirmo categoricamente que não. Todas essas palavras desencontradas, estas emoções expostas são genuínas e absolutamente verdadeiras, pois só aqueles que viveram ou vivem em subhabitações podem entender o significado de tudo isso.
outros poderão imaginar, mas sentir nunca. Era uma casa muito engraçada, tinha teto, tinha água, tinha luz. Não tinha ratos, tinha endereço com CEP, identidade, certidão de nascimento. Tinha garagem. Não tinha pernilongos, tinha saúde, autoestima, orgulho e cidadania. Tínhamos uma nova vida. Cidade Tiradentes.